Olá a todos. Hoje nossa aula será sobre a história do povo hebreu. O povo hebreu era um povo de origem semita que ocupava o território entre o Mar Mediterrâneo e o deserto da Síria. Eles se dedicavam à criação de carneiros e cabritos e estavam sempre se deslocando em busca de novas pastagens para o seu rebanho. Os hebreus, eles são o único povo da antiguidade que tem a crença em um único Deus. Por isso que eles são considerados monoteístas. Diferente dos outros povos da antiguidade que nós já estudamos, que são os povos da Mesopotâmia e os fenícios, que são politeístas, que acreditam em vários deuses, os hebreus não. Os hebreus, eles vão ser monoteístas. Eles têm a crença em um único Deus, certo? E dessa crença em um único Deus, eles também acreditam em uma aliança com esse Deus que garantiu a eles um lugar que ficou conhecido como Terra Prometida, que seria a região de Canaã. Seria o território de Canaã, que seria considerado a Terra Prometida por Deus aos hebreus, em troca da sua obediência. Por isso, entre os hebreus, Canaã se transforma, recebe essa referência como a Terra Prometida. Para a religião hebraica, para a crença dos hebreus, existe um livro sagrado, um livro chamado de Torá. A Torá corresponde a 5 livros que são denominados Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também ficou conhecida como Pentateuco. Esses livros, eles trazem todo o conhecimento, todos os ensinamentos religiosos para esse povo, assim como os mandamentos e as leis, que são referências importantes na crença e no próprio desenvolvimento da sociedade hebraica. Parte desses livros fazem parte, estão presentes no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma importante fonte de pesquisa, de referência sobre a história do povo hebreu. Associado a isso, temos também os estudos históricos e arqueológicos sobre a história desses povos. É importante compreender que os hebreus, eles viveram uma época de muita fome, de muita necessidade, e isso vai fazer com que eles sigam em direção ao Egito. Para a gente entender um pouco toda essa presença dos hebreus no Egito, é importante compreender também um pouco da história da sociedade hebraica. Os hebreus, eles estavam organizados em tribos que tinham como chefes, como líderes, os patriarcas. Os mais conhecidos foram Abraão, Isaque e Jacó. Em busca de melhores condições de sobrevivência, Jacó leva parte dos hebreus para a região do Egito. E quando eles chegam ao Egito, o Egito está sob o domínio dos Hicsos. Porém, em determinado momento da história do Egito, os Hicsos são expulsos e, nesse processo, nós vamos ter aí a presença dos hebreus enquanto escravos. Eles vão ser submetidos à escravidão no Egito após a expulsão dos Hicsos. De acordo com os estudiosos, esse período de escravidão durou aproximadamente 5 séculos, até quando Moisés lidera os hebreus, a fuga dos hebreus do Egito em direção à Terra Prometida, ao território de Canaã. E essa fuga dos hebreus para o Egito vai ser conhecida como Êxodo. Os hebreus, eles passam, durante um determinado período, ainda sob a liderança de Moisés e dos patriarcas, das tribos, porém, em um determinado momento da história do povo hebreu, que assume a liderança vão ser os juízes. É importante entender que, de acordo com os relatos na Bíblia, durante 40 anos, os hebreus teriam perambulado pelo deserto da Arábia. De acordo com os relatos bíblicos, durante esse deslocamento, Moisés recebeu de Jeová, ou Javé,
no Monte Sinai, 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, que foram guardadas na Arca da Aliança. Então, esse relato bíblico é importante para a gente compreender todo o desenrolar da história desse povo. Logo depois, em função de alguns conflitos, os hebreus passam a ser liderados pelos juízes. E aí nós vamos ter, entre os principais juízes, a presença de Gideão e Samuel. E logo depois, nós vamos ter o período da monarquia. Sob o comando dos juízes, ocorre o processo de reconquista de Canaã e da fundação do reino de Israel. É importante entender isso. Certo? E aí nós vamos entrar na fase da monarquia hebraica. Nós vamos ter 3 reis importantes. O primeiro rei foi Saul, e logo depois nós vamos ter aí a sucessão do reinado pelo seu filho Davi. O rei Davi, ele vai governar o reino de Israel por 40 anos, e entre os seus principais feitos estão a derrota dos filisteus e a conquista da maior parte do território de Canaã. É o rei Davi que vai escolher a cidade de Jerusalém para ser a capital do reino de Israel. Logo depois, com a morte do rei Davi, assume o rei Salomão. E o reinado de Salomão é considerado pelos historiadores o período mais rico e próspero do reino. Nisso, entre os principais feitos do governo do rei Salomão, estão aí a ampliação dos seus domínios, o reino conquista mais territórios, o estímulo às práticas comerciais, e com isso o esplendor e a prosperidade do reino se desenvolve, cresce. Realizou várias obras na cidade de Jerusalém, e entre as principais obras, a mais importante, que é a grande referência do reinado de Salomão, é a construção do templo. O templo de Salomão, ele correspondia a um complexo de santuários, pátios, residências reais e palácios cerimoniais. Era um lugar de culto, onde os hebreus realizavam seus rituais religiosos, certo? E que teve uma fase esplendorosa dentro da história do reino de Israel. Aqui nós temos uma linha do tempo que mostra alguns fatos importantes sobre a história dos hebreus, desde o período em que eles estavam sob a governança dos patriarcas até o momento em que eles se organizam em reino, o reino de Israel. Então, aqui nós temos alguns fatos extremamente importantes sobre a história dos hebreus. Sobre o cotidiano, a vida cotidiana do povo hebreu, é importante compreender que eram povos pastores que viviam da agricultura, e da pecuária. Existiam aqueles que viviam na cidade, mas também aqueles que viviam mais nas áreas rurais. As mulheres, elas tinham atividades mais voltadas ao lar e à manutenção do ambiente e o cuidado com as crianças. Havia a prática coletiva do plantio dos cereais, videiras e figueiras. E a presença da pesca era algo extremamente importante para o povo hebreu. Os pastores, os homens, eles eram responsáveis por cuidar dos rebanhos. Então, a história desse povo é uma história que a gente conhece, muitas vezes através de filmes, de documentários que existem sobre esses povos. E essa relação das referências históricas dos hebreus estarem também em um livro bastante conhecido, que é a Bíblia. O Antigo Testamento traz todas essas referências. Então, compreender que os hebreus são povos monoteístas é um elemento extremamente importante da história do povo hebreu, e todas essas fases de conquista que transformam um povo extremamente simples, que viviam em tribos, em um povo que vai se organizar e dar origem ao reino de Israel. Então,
esses são alguns dos elementos que eu trouxe para vocês hoje sobre a história do povo hebreu. Qualquer dúvida, entre em contato e até a nossa próxima conversa com a história.